temos a ideia de comer pães leves. Nós gostamos de pães leves, né? Macios. Não tem cultura aqui para se comer pão pesado. Você não vende pão pesado, de jeito nenhum. Sejam muito bem-vindos, futuros mestres da panificação. Eu sou Roseni Egutti, carinhosamente chamada de a mestra dos pães pelos meus alunos. E essa é a Patrícia, minha assessora e amiga para todas as horas. E aqui no programa Na Cozinha com Roseni, eu vou tratar de vários assuntos que vão te ajudar a se tornar um mestre em panificação. Mesmo que você nunca tenha feito um pão em sua vida. No episódio de hoje, eu vou falar sobre os principais erros para você nunca mais fazer pães pesados. Vamos lá, Patrícia? Vamos sim. Já pensou num pão pesado, Patrícia? Já. Menina do céu, quebra É uma uma mesmo. arma. É uma Você arma. joga e Eu acerta tenho a cabeça de certeza alguém, você disso. mata. É, pão pesado é muito horrível, pelo amor de Deus. Mesmo. O que você considera um pão de massa pesada? Pão de massa pesada, ele é um pão maçudo, né? Ele não tem alvéolos. Você aperta ele assim, ó, ele não desce, né? Você aperta, ele não abaixa de jeito nenhum. É um pão compacto, sabe? Parece um bloco, né? Fica horrível. Geralmente, quando ele tá de massa pesada, ele tem mais um problema, que ele tem uma crosta embaixo, né? Pão pesado, você nunca vai conseguir fazer assim, aquele detalhe assim, ó, de apertar. Esse é um pão de massa pesada. Geralmente ele tá com uma aparência assim, parece oleosa dentro, muito feia a aparência. O pão de massa pesada é difícil a comercialização? Sim, porque temos a ideia de comer pães leves. Nós gostamos de pães leves, né, macios. Isso é uma cultura. Então, assim, a gente tem esse hábito. Se comercializar um pão pesado, o que a pessoa vai pensar? Tá errado o pão. Qual é a primeira ideia que a pessoa diz quando tem pão pesado? Não cresceu. Porque ela pensa que o fermento estava estragado. Ela fala isso, ela não se lembra de nada mais. Não tem cultura aqui para se comer pão pesado. Você não vende pão pesado, de jeito nenhum. Eu já tive alguns casos, até de algumas pessoas que escreveram para nós dizendo que faziam pães pesados, ainda até que vendiam, e depois que descobriram os segredos de fazer pães macios, começaram a vender 3 vezes mais, né? Reformularam as suas massas, com as nossas dicas passaram a vender pães mais leves. E eu posso identificar um pão pesado já na receita? Você já pode, sim. Pela receita, sim. Quando você já tem um conhecimento da quantidade de farinha, dos ingredientes, tem um conhecimento, você olha para aquela receita e já diz, isso daqui não vai dar certo, tá? Tem excesso de açúcar, ou tem excesso de gordura. Então, pela receita, se eu tenho conhecimento, eu consigo identificar. Se eu vou fazer pela primeira vez, eu tenho essa dificuldade de identificar. Eu só vou mesmo, na hora que eu começar a fazer a massa, que eu vou perceber, ela tá errada. Mas quando você já tem um pouco de conhecimento, você olha e diz, essa quantidade de açúcar aí, não vai dar certo esse pão, não. Se você já assistiu vários vídeos nossos e alguém falou, faz isso, você vai falar, não vai dar certo. Esse pão não vai dar certo. Quando você tem conhecimento, é mais fácil de você identificar já na receita. Eu mesma olho qualquer receita e eu falo, essa receita aqui não vai dar certo. Tem um erro aqui grave de quantidade de fermento, de tudo. Então, quando eu estiver fazendo a massa, eu consigo perceber se ela vai ficar pesada. Eu falo que massa que fica muito solta da mão e que, sabe, você enrola muito fácil, você sente o peso da massa. São massas que estão já com excesso de alguma coisa ali, né? Eu fiz um erro lá do começo, você sente a massa é pesada. Você sente a massa pesada quando você mexe. Você está sovando, você já sente, ela está muito solta e aquele excesso, você vai, sabe, é uma massa muito fácil não, você tem que fazer com força, ou uma coisa que você percebe muito é na hora de abrir essa massa. Quando uma massa, você abre essa massa e ela volta para você abre e ela volta, ela já é uma massa de pão pesado. Certeza, né? Não pode.
Farinha em excesso prejudica a minha receita? A farinha em excesso é o maior vilão da história da panificação. Farinha em excesso, farinha ela tem a qualidade que ela desenvolve o glúten da massa que vai formar a massa. Mas ela em excesso, ela é o pior vilão que existe, porque o que acontece? Se ela tiver em excesso, o pão vai ficar pesado. Por que a pessoa coloca farinha demais no pão? Porque se você estiver sovando, quanto mais você sova a massa, desenvolve o glúten. E as pessoas às vezes não gostam muito de sovar, ou não têm hábitos de usar batedeira. Então elas vão jogando farinha para se ver livre do melado, daquela confusão que está na mesa, né? De tudo grudando na mão. Não vai dar ponto se você não pôr mais farinha. Exatamente. Está faltando farinha. É essa a ideia. Então a pessoa acha que se ela sovar, ela vai desenvolvendo o glúten, vai endurecendo. Aí ela vai colocando excesso de farinha para se ver livre do que está grudado na mesa. Esse excesso não trabalhado, ele torna-se em pães pesados. Os pães vão se tornar pesados. É farinha não trabalhada em excesso. Não é só, você já está próximo da quantidade prevista na receita e você ainda quer colocar mais. Outra coisa também, afeta muito a massa, é limpar a mão em cima de massa, você pode. Aquilo que sobrou da sua mão, fazer um dos pães pesados, que pode parar em algum dos pedaços de massa. Pega a farinha daqui e limpa em cima do pão. Gente, isso é crime inafiançável, não tem. E muitas pessoas fazem. E fazem por simplicidade, não tem malícia, vai lá e limpa com farinha. Isso é excesso de farinha e lá um daqueles pães vai receber esse excesso e ele vai ficar pesado, né? Então limpa a mão de lado, não junte na massa, nunca. Por isso a batedeira tem a grande vantagem, né, Patrícia? Ela já limpa para você, ela faz a massa. Tenho libertado as batedeiras que estão na caixa, em casa, que muita gente não usava a batedeira para fazer pão, sabe? Estou fazendo a libertação das batedeiras, porque olha, batedeira é econômico, dificilmente você faz um pão pesado na batedeira. É muito bom. Na mão, como você quer se ver livre, é uma tendência, isso tem na minha família, tem na sua, tem em todas as famílias, alguém que quer pôr farinha, tá? Em excesso. Farinha é o maior vilão, coitado do fermento. Tem gente que além da quantidade que está na receita, ela vai lá e pega mais um monte para pôr de farinha e põe mesmo. Eu tenho que colocar sempre próximo do que me diz a receita, né? Mas sempre para menos, não para mais. É pão pesado na certa, não tem. E o fermento, se ele estiver fora da validade, ou até mesmo dentro da validade, mas se ele estiver meio estranho, principalmente o fresco que acontece isso, né? É, Patrícia. Às vezes ele está na validade, mas ele já não está, ficou armazenado de forma errada. Tá, né? aquele escurinho, né? Tem fica aquele desenho escuro assim no fermento. O fermento, se ele tiver ele, vai ser o responsável, né, pelo pão pesado. Aí fica aquele pão que você vai olhar, não cresce, vai olhar, não cresce. E um outro fator que afeta fermento é a água morna, né, que não deve usar água morna na fermentação, que pode exceder a temperatura e aí o pão vai ficar pão pesado mesmo. E a utilização do fermento seco também, às vezes usando água morna, fermento seco, não misturando ele diretamente com a farinha. Fermento vencido ou que já está, que às vezes está na validade, mas essa validade ela vem lá para o mercado, ela tem o transporte, então você tem que dar um descontinho nessa validade, né? Às vezes ele está na validade, mas ele já está cheirando amoníaco, ele cheira, está pretinho, já assim tem uns desenhos meio escuros, você percebe que ele não é mais normal. Já não utiliza esse fermento, não. Sempre a gente fala, o fermento tem que estar bom para trabalhar, senão... Vai dar prejuízo. Vai dar, olha que prejuízo, por causa de um tabletinho de fermento, não quer ele sair lá para comprar e tal. Então, às vezes é meio... 1 quilo de farinha. Perde 1 quilo e perde ovo, perde açúcar, perde os ovos, perde açúcar, perde tudo. Porque uma massa pesada você perde, acabou. Ninguém gosta de pão pesado, só come por consideração, né? E às vezes o pão pesado, ele tá com sabor bom. Porque o ingrediente que tem lá dentro é bom, só que o pão tá pesado. E outra coisa, comer pão pesado é horrível, horrível, muito ruim, né? Pão pesado você come um pedacinho e não quer mais, não. E não é esse o seu interesse de vender, não. O seu interesse é de pegar pão macio, né? Então a água superaquecida também pode deixar meu pão pesado. Isso acontece bastante. Antes de eu me tornar mestra nos pães,
que eu, desde muito jovem, gostava de fazer pães, e eu pegava as receitas por tudo quanto é lugar, e tinha água morna. Então, eu aprendi por si só que não deveria usar, e eu perdi muitos pães. Naquela época não tinha instrução, um monte de coisa, e estudando eu cheguei a essa conclusão. E tem muita gente que ainda insiste em usar água morna, gente, não... O sabor da fermentação na água em temperatura ambiente é muito melhor, tá? Não insista. Você terá pães pesados, com certeza. Vai ficar o dia inteiro olhando ali, ó, para ver se o pão cresce. Tem coisa pior que isso? Não tem. Na verdade, não é nem só a água, né? Não. Nenhum ingrediente deve ser usado morno. Não, nenhum. Nem a gordura, Não, nem nada, batata, nada, né? A gente ainda falou ontem bastante, falamos num vídeo sobre esse assunto aí. É sério, é muito sério. Tire, deixe em ambiente as coisas para fazer, né? Perceba também quando você vai colocar a sua água, se ela não está passando da temperatura. Deus o livre, você perde uma produção todinha. Se você vende, você imagina, você já faz aquele pão para você ter seu lucro. Imagina perder isso. E se eu usar alguma daquelas fórmulas famosas para forçar o crescimento, eu vou ter um pão pesado? Depende da fórmula que você vai usar, né? Aquelas que você quer esquentar forno, colocar lá dentro, aí não pode, né? Nada que force crescimento é bom, né? Eu já dei algumas dicas em alguns vídeos, então vocês acompanhem também os vídeos que vocês vão ter dicas, mas vocês não podem forçar crescimento, não. Eu vou aquecer o forno, colocar lá dentro, nada disso. Eu já falei que micro-ondas pode ser uma estufa sem precisar ligar. Crescimento se dá desde que eu termine a massa, deixei a massa leve, cobri a massa com um saquinho, fecho bem essa vasilha, ele vai se dar o crescimento. Não tem problema. Até dentro da geladeira. Até dentro da geladeira meu pão cresce. Então, o que significa? Pão pesado vem de onde? Começa a vir lá, ó, da farinha. Farinha é uma delas. Quando você está sovando aqui, você já sabe que sua massa é leve. Não adianta querer se enganar. Sabe? Aqui, quando você pega, se você tiver a oportunidade, faz uma bolinha na mão para você ver a leveza. Vou te dar um exemplo de pão macio. Esse é um pão macio. Olha aí, ó. Olha o que faz um pão macio. Você consegue afundar um pão macio. Ó. Tá vendo? Ó? Você consegue fazer com que ele fique até metade. Ó. Ele não tá cru, ele tá macio, porque ele vai voltar. Ó. Tá vendo? Se ele tivesse cru, ele não voltava. Tá? Então, é um pão macio. Isso é o que a gente quer para consumir. E essa é uma massa, Patrícia, que ela ficou na geladeira mais de 12 horas, na verdade. Tá? E eu aproveitei a massa, ela tá cheirosa, tá dentro por quê? Porque foi feito com a farinha adequada, com pouca farinha. Então, é isso que você quer para sua casa e que você quer para venda. E outra coisa, quem que consegue comer mais do que um pão pesado? Ninguém. Um macio desse, você come uns 3. E o que aumenta? Sua venda. Pão pesado vende menos, pão leve vende mais. Não sustenta, né? Que a gente diz, tá tão gostoso, eu vou comer mais um. Isso acontece com a gente aqui, ó, né? A gente faz os pãezinhos macios e fica, vou comer mais um, vou comer mais um. E é assim, porque é macio. Se tivesse pesado, ninguém comia. Então lembra que sempre pão pesado é prejuízo para tudo, para o estômago, né? Que você vai comer, aquilo vai ter dificuldade de digerir. Então lembra assim, eu quero e desejo fazer pães macios. É isso que eu quero. Com essas dicas você vai fazer. E se eu forçar o assamento? Um pão para assar, ele tem que ter crescido o suficiente. Quando você toca no pão e ele volta em você, ele já cresceu. Um dos outros coisas é você olhar, se a bolinha era assim, ela dobrou, já está crescido, né? Então, assim, quando você quer forçar no forno, vai acontecer o rachamento, vai estar o pão pesado, que é a parte interna. Ela não terminou de crescer, ela está vindo. Você tem que lembrar que ele vem, ó, de baixo para cima, ele vai formando o crescimento. E aí o que acontece? Você vai ter um pão pesado. Não force crescimento, não acelere assando, que aí vai ficar pior ainda. A maioria dos pães que são forçados, forçado o crescimento, o assamento, eles racham. Fica sempre rachado. Eu digo que 90% é pão forçado, que racha, e 10% é só pela maneira de enrolar, que a pessoa errou a maneira de enrolar. Mas normalmente esse negócio de forçar
Assamento e crescimento não é bom. Espera ele crescer com calma, né? Deixa crescer, porque o pão bem macio, ó, é um pão que você deixou crescer. Forçar o assamento é você colocar ele para assar antes dele Antes do crescer tempo. tudo. Se ele não tiver o suficiente, não dobrou de Eu volume. enrolei, eu tô com pressa, Aham. aí eu ponho ele já pra assar. Tem mas gente que espera quer ele enrolar, crescer. algumas pessoas querem enrolar e já colocar no forno. Não! Você enrolou, o que aconteceu? Você mexeu numa massa que estava crescida, você manuseou, parou o crescimento. Quando você enrola, você tem que retomar o crescimento. Tá? Existem casos e casos, por exemplo, mini pãezinhos. Às vezes você está fazendo 100 mini pãezinhos. Ele vai crescendo à medida que você vai modelando. Mas mesmo assim tem que esperar uns 10, 15 minutos para fornear. Nada de modelar pão e colocar no forno. Deixa crescer mais um pouco. Você parou o crescimento, você modelou, aí deixa crescer. Pronto, aí não tem esse problema de ficar pesado. E ele às vezes tem uma massa até boa, mas fica pesado porque você não deu o segundo tempo. Esse, quando você põe direto para assar e não deixa crescer, é aquele que fica com aquele meinho que parece que tá cru, não é? É aquele meio que eu falo que marca a dentadura, né? Que marca o seu dente certinho quando você morde, parece que tá cru. O pão pesado, ele é maçudo também. Fica cru o meio. Pode ver, Patrícia, é sempre um meio que não cresceu. É um meio que não evoluiu, porque você não deu tempo para ele. Então, assim, faz assim, acabou de modelar os pães, liga o forno para aquecer 10 minutos e espera mais uns 10, 15 minutos e consegue colocar. Às vezes, quando eu levo massa para casa, que eu vou modelar em casa, eu sempre falo, ó, ficou mais leve ainda do que o da gravação. O da gravação já ficou maravilhoso e o que eu levo para casa fica mais ainda. Por quê? Porque eu tenho mais tempo de crescimento. Eu sempre comento isso aqui no estúdio. Eu falo assim, o pão ficou mais leve ainda, né? Já era leve, ficou mais, porque eu dei mais tempo para o crescimento. Excesso de açúcar também compromete minha receita? Sim, porque se eu me exceder no açúcar, o fermento se alimenta dessa glucose e o que acontece? Ele vai bloquear o crescimento. Eu não sei se você já fez um pão, que quando você está fazendo, ele cria como se tivesse uma camada em cima grossa. Parece que ele criou uma crosta em cima quando a massa está crescendo. Isso é excesso de açúcar. Então não tem como a massa evoluir, ela vai demorar muito mais com excesso de açúcar. Tem gente que fala assim, eu quero meu pão bem docinho. Para você querer seu pão bem docinho, esse açúcar tem que estar adequado. Na massa doce, a gente pode chegar até em 15%. E não é para fazer mais que isso, até 15% do valor de massa em açúcar. Então assim, mas eu quero doce. Então o doce que vem do pão doce, ele é agregado a recheios, né? Que vão estar no pão doce. Então o açúcar, ele cria uma camada e ele não vai. Tá? E não é só o açúcar, viu, Patrícia? O sal em excesso, ele também pode impedir o crescimento, ele pode bloquear o crescimento. Sal sobre o fermento. Às vezes você pega a massa, fez uma esponjinha, cresceu a esponjinha, esqueci o sal. Vai lá e joga o sal sobre a esponja. Isso vai impedir o crescimento dessa esponja a partir da segunda etapa. É uma reclamação que eu recebo direto. Professor, eu fiz a esponja do panetone e depois na segunda etapa ele não cresceu. Eu pergunto para ela, o que você fez com o sal? Ela fala, eu coloquei o sal sobre a esponja. Mata a esponja, reduz o crescimento, ele bloqueia esse crescimento. Então, sal é bem sério. Já vai colocar sal? Coloca junto com açúcar já para fermentação ou na esponja, coloca junto. Mistura na farinha, mistura nos ovos, na margarina, mas não joga sal sobre fermentação. Agora, quando você coloca junto sal e açúcar já no início da massa, não tem problema, juntos. Gordura em excesso. Também. Gordura em excesso vai impedir o crescimento. A gente já tem uma dificuldade na massa, de unir a água e gordura, né? Porque você vai ter hidratação com água ou leite e você vai ter a gordura. Então isso já é um processo mais difícil de unir as duas. Aí se você tiver uma gordura em excesso, vai acontecer quase o mesmo erro do açúcar. A massa cria uma crosta e ela dificulta o crescimento. E outra coisa, gordura gelada. Essa daí, então, é pior que qualquer coisa, porque a gordura gelada ela não vai dissolver na massa e ela vai formar um bloqueio. Então, a gordura é um problemão. Gordura tipo pomada, né? Amoleceu ela, tem que estar em ambiente, tipo uma pomada, para você usar. E excesso de gordura também tem limite de gordura.
Para cada tipo de pães, para cada quilo de farinha, você tem limite. E o que acontece? Ela em excesso, ela vai formar a famosa película, né? Que você olha para o pão assim e ele tem uma película. E não cresce, parece que o crescimento não ultrapassa daquilo. Quando o pão cria essa crosta em cima, que ele está crescendo, ele está com excesso ou de gordura ou com excesso de açúcar. A maioria das vezes geralmente é o açúcar. A gordura até que se controla menos. Tem gente que pensa que pão macio está muito relacionado com gordura, gente. Pão macio não está relacionado com gordura. Está na técnica de você fazer. A gordura enriquece os pães, enriquece a manteiga, enriquece em sabor, né? Mas não pense que eu vou colocar um lote de manteiga lá e que eu vou melhorar a minha massa se eu não desenvolver o glúten certinho. O maior segredo é saber desenvolver o glúten, a cadeia de glúten certinha. O resto, a gordura é para saborizar, para manter a umidade do pão, é isso que acontece. Pão pesado com excesso de gordura, eu acho que é o pior dos piores, porque aí ele vai ter o sabor da gordura forte, né? Quando ele fica pesado, ele fica centralizado, fica no centro o peso, bem no centro do pão, né? Às vezes você consegue até cortar e ver que primeiro dedinho de massa ali tá macio, né? Mas o resto fica pesado. Então isso é bem perigoso. E excesso de batimento para quem usa a batedeira? Sim. O que acontece? Excesso de batimento, aquecimento. Aquece a massa, o que a gente fala? Na linguagem mais simples, queima a massa. O excesso de batimento vai aquecer e vai fazer com que o fermento fique mais lento. Demorou muito essa fermentação, ele vai te traduzir um pão pesado. Na verdade, você propriamente está matando o seu pão, né? Excesso de batimento. Normalmente, eu digo assim, ó, quando vai colocar a farinha, já coloque 70%, 80% já da proporção de farinha na batedeira para não ter o excesso de batimento, para depois só dar o acréscimo para finalizar a massa. Eu sempre falo isso em aula, eu já divido a receita e falo, ó, vamos colocar esse X de farinha para dar início, para não ficar muito tempo batendo. E não queira bater na velocidade muito alta, que você vai se exceder. Então, bate na velocidade média. E vai trabalhando e sempre olhando. Eu sempre costumo dar uma ajuda para a batedeira, eu mexo com as espátulas, e depois eu começo na batedeira para não superaquecer. Essa batedeira é bem importante. Quando eu separo as minhas receitas, pode observar, eu mexo e depois eu coloco na batedeira. E usar o batedor certo, né? Porque às vezes eu estou usando o batedor errado, vai dar mais tempo de batimento de massa. Então, sempre é importante. Batedeira ela é prática, mas requer cuidado. Mas a maceira é pior. Para quem tem maceira, o superaquecimento da maceira é complicado. Tanto é que na padaria a gente às vezes sempre adiciona normalmente as gorduras no final e às vezes se adiciona até a fermentação no final. E na padaria se usa muita água gelada, né? Para os pães. Exatamente porque a padaria já tem um ambiente aquecido de forno e de equipamento. Esquenta bastante. A gente tem 2 aquecimentos lá. E na casa também, que está assando um monte de pães, você vai ter 2 aquecimentos. Você já está assando e continua batendo massa. Então, você pode ter o aquecimento e o aquecimento pode te induzir a um pão maçudo. Às vezes, de um lote de pães, que a massa estava certinha e tal, e aí você fez uns errinhos aí no batimento, por exemplo. E às vezes, num lote, pega um que pegou mais o batimento e você vai ter errado esse pão. E a má utilização das medidas? Nem se fala. Pese tudo ou use copo medida. Ah, porque eu acho, eu tenho muito isso em aula. Alguém chega para mim e diz assim, ó, Rosine, eu acho que você deveria colocar tanto, certo? No tempo da minha avó era um punhado, a gente falava assim, ó, põe um punhado de açúcar, um punhado disso, mas hoje não tem punhado. Aí o dia o pão saía de um jeito, o dia minha avó passava o dia sovando, então assim... Eu lembro que minha avó fazia as cucas nos tachos, né? A gente perguntava a medida, não tinha medida. Era um punhado disso, um punhado daquilo. Então, não tinha medida. Então, um dia a cuca ficava de um jeito, um dia ela fermentava o dia inteiro, um dia ela funcionava em 1 hora e assim por diante. Então, medida é fundamental. Gente, balancinha é tão barata. Eu sou viciada em balança, né? Eu falo que balança é para tudo. E você já pode pôr ali, vai pesando ali. Eu ponho a batedeira
já e vou descontando. Cada parte que eu coloco, eu vou descontando e separo às vezes até toda a receita na batedeira. Uma coisa importante é o mise en place. Vamos falar na linguagem mais correta, separação de receita, tá? Ou saquinhos, ou potinhos, você coloca já o sal, açúcar, ovos, e isso é muito importante na separação da receita. Não vai comprometer a sua receita. Colher, cada um tem um tamanho, fica bem complicado, né? A gente não tem padrão. O mais padrão que nós temos hoje é o jogo de medidas que você pode usar, ou o copo medida, a balança. Nós daqui mesmo temos padronizado propriamente todas as nossas receitas em peso, para que você não se perca, né? Mas tem cidade que às vezes não tem uma balancinha, mas tem um copinho medido e tem umas colheres padrão, né? Tem um joguinho de colheres que vem certinho. Você compra o joguinho daquele, é baratinho, você pode usar. Que o padrão faz com que a sua produção sempre seja igual, ó. Isso é padrão, tá? E aí nunca você vai ter pão pesado, né? Se você pesou ou mediu. Mas se não fez isso, com certeza uma das coisas você vai errar. Certeza. E é isso. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal e deixa uma curtida aqui. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário que eu e o meu time vamos responder com o maior prazer. Muito obrigada por assistir até o final e até a próxima!